Mais do que uma data simbólica, outubro é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. No Bem-Estar de hoje, vamos trazer um especial sobre esse mês, o mês rosa, outubro rosa, destacando a origem e a importância. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. Valderson de Souza. É sexta-feira, Joyce, meu compromisso com você, um compromisso com o público também, para a gente trazer sempre assuntos interessantes. E o de hoje é fundamental para o seu cuidado e o cuidado de sua família. Também com a gente, doutora Babiana de Farias Gonçalves Melo, que é ginecologista, obstetra e sexóloga. É um prazer recebê-la, doutora. Prazer é meu, agradeço o convite e vamos lá falar de um assunto muito relevante e importante aí. Com certeza, pesquisas mostram que hábitos saudáveis podem fazer toda a diferença na prevenção, enfrentamento da doença. E claro, a espiritualidade também é sempre uma boa aliada para o bem-estar. Doutora, como outubro se tornou um mês de conscientização sobre o câncer de mama? A gente sempre fala isso, mas é um tema que a gente sempre tem que voltar e explicar o porquê desse mês. E fica a curiosidade, sobre. Na verdade, tudo começou na década de 70, quando a Susan, lá nos Estados Unidos, foi diagnosticada com câncer de mama. E naquela época, os tratamentos, não tinha muita coisa e, infelizmente, ela veio a falecer. E a sua irmã, muito triste com tudo isso, por não ter esses tratamentos, essa ciência toda voltada e essa preocupação, ela fundou uma instituição, uma ONG, e aí para estimular a população na prevenção, para incentivar os políticos em saúde pública. E em 1997, mais ou menos, ela fez uma corrida pela saúde para arrecadar fundos para essa fundação. E no final, cada participante recebia o lacinho rosa, que era a cor preferida da Susan. E aí chamou-se muita atenção da mídia e da sociedade como um todo, e dos governantes. E a partir daí, foi no mês de outubro essa corrida, e a partir daí se tornou global, essa importância de se pesquisar sobre o assunto, de ir atrás de tratamentos, de descobrir como a gente pode prevenir. E aqui no Brasil começou em 2002 com o obelisco todo iluminado de rosa. Outubro é um mês de conscientização, mas os cuidados devem ser diários. O Valderson, e a espiritualidade, ela pode incentivar um estilo de vida saudável, De que forma? Com toda certeza, Joyce, porque quando a gente se espiritualiza, a gente se harmoniza. E essa harmonização não é apenas em termos ideológicos, porque eu sigo tal igreja, ou tal filosofia, ou tal crença. Não, quando você entra em um processo verdadeiro de espiritualização, a sua própria condição biológica entra num outro ritmo, num outro sistema. Você se torna uma pessoa menos estressada, você se torna uma pessoa mais compreensiva, mais aberta para todas as transformações. Isso tudo reverte em quê? Saudabilidade. Você fica melhor consigo mesmo. Sua saúde responde de uma maneira muito mais legal. E tem uma coisa interessante, Joyce, de ser no mês de outubro. Na tradição oriental, o mês de outubro é chamado mês sem deuses. Por quê? Porque tem o 1 e o 0. É o 10º mês do ano. E dizem que nesse momento, como já aconteceram 9 meses, as entidades, os espíritos superiores, precisam fazer um descanso. Então, durante esse mês de outubro, eles vão como se fosse para uma espécie de um hotel, de um spa, de um resort, para descansar. E aí a gente aproveita esse mês de outubro para cuidar da saúde. Olha só, e nada é por acaso, Tudo tem um porquê, tem uma lógica. E os médicos, batem tanto naquela tecla do diagnóstico precoce, porque é fundamental, doutora? Na cura, no tratamento. A gente está falando especificamente aqui do câncer, câncer de mama, aí vem câncer de útero, mas para qualquer doença aí, o diagnóstico precoce é fundamental e por isso a prevenção, ir sempre ao médico. Exatamente. Essa campanha, o intuito é esse, de alarmar mesmo, chamar a atenção da população como um todo
para esse diagnóstico precoce, né? Porque a gente consegue ter até 95% de cura do câncer de mama quando diagnosticado precocemente. E para o tratamento, a gente acaba fazendo tratamentos mais conservadores, conseguindo com menos sequelas, menos traumas para essa paciente, né? Então, o tratamento se torna muito mais tranquilo quando diagnosticado precocemente e a chance de cura muito maior. Diferente da Susan, naquela época, que não ia ter um prognóstico, não teve um prognóstico bom para ela, né? Então, está sempre alerta aos sinais na mama, dor, ou algum abaulamento, ou alguma secreção na mama, ou algum nódulo, né? O mamilo invertido. Então, são sinais que a gente tem que estar sempre alerta e fazer sempre os exames rotineiramente para diagnosticar, se for o caso, precocemente. E a espiritualidade, Val, ela é uma fonte, né? Pode ser uma fonte para a esperança, para renovar a esperança. Com toda certeza, Joyce. Eu acho que se você quer evoluir, se você quer se harmonizar, você tem que ter esperança, porque a esperança, como diz, é a luz do nosso coração, é o brilho que existe dentro da nossa vida. Então, se você perde essa esperança, que sentido vai ter na sua vida? E eu acho muito interessante, porque nesse momento de conscientização para as mulheres, também serve para nós homens, porque existe isso para nós também. Tudo bem, é uma porcentagem muito pequena, mas eu lembro de um grande amigo meu da adolescência que foi diagnosticado com câncer de mama. Graças a Deus, ele se curou na época tal, não está mais aqui junto com a gente, porque nós já temos uma certa quilometragem, mas na época foi até muito curioso, porque a gente dizia assim, mas homem também tem isso? Doutora, homem também tem isso? Acrescentando, 1% dos casos de câncer são em homens, né? Então, não é porque não tem a mama mesmo, que tem sim casos de câncer de mama em homem. E eu acho que o papel também do homem nessa campanha está muito relacionado também ao apoio emocional da sua parceria, né? Todo mundo tem uma mãe, né? Então, se não tem um esposo, mas tem uma mãe, uma parceira de vida, uma irmã, alguém da família, uma colega de trabalho, que ele também pode estar ali presente para dar esse apoio emocional e apoio prático mesmo das coisas quando elas precisam se ausentar por algum momento de algum trabalho, de coisas da própria casa. Então, é uma campanha tanto para as mulheres como para os homens. E é verdade, né? E a doença sempre tem... É um caso de família, né? A família que acaba se unindo, né, em prol daquela pessoa e esse apoio é fundamental. A gente já vai falar mais sobre esse apoio. A alimentação, doutora, ela pode influenciar aí na prevenção, também bem como no desenvolvimento, até favorecer, talvez, o desenvolvimento da doença? Ah, sim, com certeza. Às vezes os médicos falam muito, né? Alimentação saudável, acho que o médico só sabe falar isso. Mas, realmente, uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, né, fibras, tem um poder antioxidante, né? Então, esse poder anti-inflamatório, antioxidante, ele vai competir com os radicais livres que a gente está formando todos os dias. E esses radicais livres têm a capacidade de transformar o DNA da célula. Então, se a gente tem uma alimentação saudável, a gente consegue diminuir esse processo inflamatório. Todos os dias a gente está formando células danificadas, células cancerígenas, e o nosso sistema imunológico, né, está lá batalhando e destruindo aquilo ali todos os dias. Então, se a gente tem uma alimentação adequada, a gente consegue manter essa que a gente chama apoptose, que é essa morte celular programada, do nosso corpo. Então, é completamente fundamental a alimentação na prevenção. E para o tratamento também, né, nas questões de cirurgias, cicatrização, a gente precisa estar com uma alimentação em dia para que essa cicatrização ocorra de uma forma melhor, para que essa imunidade a gente se estabeleça de uma forma mais adequada. Na questão, às vezes, dos tratamentos, como quimioterapia, né, para os efeitos colaterais. Então, manter uma alimentação saudável é muito importante. Por que decidimos liberar o plano de R$10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo buscam levar esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Queremos que o maior número de brasileiros tenha acesso ao que produzimos. Atuamos de forma independente e cada produção tem um grande custo para nós. Tudo o que fazemos é financiado pelos nossos membros assinantes. E contamos com mais membros para seguir produzindo mais conteúdos que transformam a cultura do Brasil. Chegamos ao menor preço possível, para que mais pessoas possam assinar a nossa plataforma e ter acesso a todas as nossas produções originais, que são os nossos documentários, trilogias e séries. Nos últimos 8 anos,
produzimos centenas de conteúdos originais. E com apenas R$10 por mês, você pode ter acesso a todos eles em nosso plano anual. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante hoje mesmo. Muito obrigado e até breve. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! E quando as pessoas, Val, elas desenvolvem o lado espiritual, isso ajuda, né, a reduzir o estresse, a ansiedade. Com toda certeza, Joyce. Por quê? Porque quando você se espiritualiza, você entra, vamos dizer, num processo de harmonização. Isso daí leva você a ter uma agenda diferente, uma alimentação diferente, seu relacionamento com o próprio tempo, com a própria meteorologia, mesmo com as outras pessoas, altera, se transforma. E transforma o quê? Para melhor. E aí não importa que credo que você segue, não importa que igreja que você frequenta, nada disso importa. Importa o quê? Esse momento de responsabilidade, de consciência que você cria com você mesmo. E isso vem através desse processo de espiritualização. Muita gente não gosta disso, não acredita em espírito, não acredita numa divindade maior, em Deus, não acredita em nada disso. Agora, é inegável que quando você começa a respirar de uma maneira melhor, quando você se alimenta de uma maneira melhor e quando você diminui a ansiedade da sua vida, é claro que você vai se tornar uma pessoa mais saudável. E se você se espiritualizar junto, meu amigo, isso é evolução. Evolução saudável e feliz, né? Que também pode ser mais feliz se você se desenvolve espiritualmente. Isso eu acho, Joyce, porque você fica mais alegre, você fica mais satisfeito com a vida. E isso daí é fundamental. Por isso que tem várias filosofias, vários grupos que colocam, por exemplo, tem uma que eu sigo, que é uma coisa impressionante, que eles dizem assim, hoje é o melhor dia, agora é o melhor momento. Então, para você acreditar nisso e para você tirar proveito desse melhor momento, você tem que estar mais integrado. Isso é verdade, porque às vezes a gente pensa tanto, né? Fica se remoendo o passado, fica planejando o futuro e esquece de viver o hoje. E a gente não sabe se o amanhã vai existir. Na verdade, quando o amanhã chegar, já é hoje. Já é hoje, então é só hoje que existe. Então hoje é o melhor dia, agora é o melhor momento, aproveite. É a hora de se cuidar, de começar a se cuidar, e agora? E pessoas felizes têm imunidade boa, né? E aí se previne um monte de doenças. Com certeza, ajuda na saúde física com também, certeza, né, doutora? Com certeza. A doutora falava aqui dos alimentos, frutas, legumes, verduras. Esses são os mais indicados para incluir aí numa dieta que pode ajudar a evitar doenças ou também no próprio tratamento, que a gente está falando de duas situações aqui, exatamente, né? Prevenção e, se tiver já com a doença, para ter um tratamento com mais qualidade. Exatamente. Quando você tem uma alimentação saudável, você pode reduzir até 19% o risco de um câncer de mama. Então, é importante essa alimentação saudável em todos os outros cânceres também, né? Porque não é só no câncer de mama, a gente tem que estar voltado para tudo da nossa vida. Quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente não aumenta de peso, né? E a gordura faz com que aumente a chance de câncer de mama. Então, se a gente faz exercício, se a gente tem uma espiritualidade, isso tudo melhora a nossa imunidade e essa nossa defesa constante para evitar essas células cancerígenas que se formam todos os dias. Hábitos saudáveis aí melhoram a qualidade de vida, atitudes positivas fazem bem também para a saúde, né, Val? Com certeza, Joyce, porque como a própria doutora disse, todo dia surge. Então, o câncer não deixa de ser uma mudança, uma mutação genética que ocorre em teu corpo. Então, para você evitar que essa mutação seja prejudicial, depende muito de um compromisso que a gente assume com a gente mesmo, de preservar a nossa saúde de todas as maneiras. Então, não adianta você ir só na academia e comer um monte de porcaria. Não adianta você cuidar do teu cabelo, da pele, do seu visual e por dentro tá tudo
bagunçado. Então, meu amigo, minha amiga, é um processo completo. Você tem que cuidar corpo, mente e espírito. Tudo isso faz parte do que nós chamamos ser humano. É um combo. É um Doutora, e tem algum alimento assim que é melhor evitar? Ah, sim, os ultraprocessados com toda certeza, né, minha gente? É rico em gordura, em sódio, em aditivos químicos que são colocados dentro do alimento. Então, esse com toda certeza. Alimentos gordurosos, né, de forma alguma. Álcool também, porque ele tem uma função de oxidação das células, né? Esses alimentos ultraprocessados, eles aumentam esse processo inflamatório e desregula completamente a questão hormonal, a questão dessa defesa da gente. Então, evitar, deixar para eventualmente, né, para o final de semana, beber pouca coisa, evitar o máximo que puder, com toda certeza. E já é provado que se você aumenta em 10% dentro do seu dia, da sua alimentação, que você coloca produtos ultraprocessados, você aumenta em 2% a chance de câncer. Então, num dia, 10% é muita coisa. Então, esses salgadinhos, biscoitos que a gente usa, essas coisas muito embaladas, esses caldos, né, que a gente coloca na comida para dar um gosto na comida, isso são ultraprocessados e isso, sim, aumentando em 10%, gente, só um pouquinho dentro da nossa alimentação diária, isso já aumenta em 2% a chance de desenvolvimento de câncer. Então, é a alimentação saudável mesmo, comida natural, a gente fazer a nossa comida, o tempero da vovó, né, usar as nossas ervas, isso assim é bem mais saudável e muito proveitoso para a nossa Todas essas saúde. coisas, né, que são fáceis, tudo tentação, Isso, né? colorido, né? Um prato colorido, bem diverso, é super importante. É questão de hábito. A família é a base, né, Val? Como a gente falava, que é fundamental para qualquer situação, ainda mais em casos de doença, porque não é só a mulher, só o homem, só a pessoa que fica doente sozinha. A família faz parte do tratamento, né? A família acompanha, né? É muito esse interessante cotidiano. isso, Joyce, é muito interessante, porque se a gente for pensar, o próprio termo câncer vem do que? Do caranguejo, né? Aquilo que os gregos e os romanos diziam que esse tumor parecia com um caranguejo. E é muito curioso, porque esse símbolo do caranguejo foi escolhido imemorialmente para representar a família. Então, não é à toa que dentro dos estudos de astrologia, o signo de caranguejo, câncer, é exatamente o signo responsável pela mãe, pela amamentação, pelos seios, pela família. E quando existe um caso de câncer na família, é extremamente importante que todo o grupo biológico, todos os parentes, de uma certa forma, procurem um apoio, um auxílio, uma orientação, porque provavelmente outras pessoas da família também poderão se manifestar isso. Agora, Joyce, eu peço licença, tem uma pergunta que eu quero fazer para a doutora. Pois não. Doutora, o único exame para prevenção de câncer de mama é aquela coisa horrorosa que aperta? É a temida mamografia, né? Aquilo é uma tortura. Não é muito agradável, mas a gente tem que pensar que, graças a Deus, tem esse exame aí. É rápido, mas é indicado para todas as mulheres acima dos 40 anos. O rastreio é com a mamografia, o ultrassom não é o exame, é bem mais fácil, indolor, mas o rastreio, sim, é com aquele exame chato da mamografia. O homem também, doutora? Não, o homem, aí a gente faz um rastreio dependendo da história familiar, né? Se tem história de câncer de homem dentro da família, né? Ou se alguma alteração que tem na mama, também algum abaulamento, algum nódulo que apareça, aí sim a gente começa a investigar. Mas o homem não precisa, é só para mulheres mesmo acima dos 40 anos, esse é o rastreio. Vocês estão livres dessa isso coisa aí, horrorosa. Graças a Deus, alguma coisa Não, pelo menos de bom para nós. mas tem que se palpar. É um carocinho, não faz nada. Deixa isso pra lá, Ainda mais né? o homem que não gosta de se cuidar, né? Acha que tá com a questão de preconceito, aquela coisa, acha que não fica doente, né? Que não precisa ficar Exatamente. Não é doente. preconceito, Joyce, é medo mesmo. Doutora, voltando a falar dos alimentos, é verdade que as frutas vermelhas, o brócolis, esses alimentos, eles inibem o crescimento das células cancerígenas? É importante, assim, a gente frisar que não existe um alimento
específico salvador da pátria, né? Essa alimentação saudável. Então, realmente, as frutas vermelhas, elas são ricas em antioxidantes, que aí a gente já falou, o brócolis também. Então, é essa alimentação saudável, né, de uma forma geral. Então, não tem um salvador da pátria, como às vezes colocam aí, chegam na internet, faça isso, coma isso todo dia, que você está livre disso ou vai se curar daquilo. De forma alguma. Essa alimentação saudável como toda, esses alimentos todos, que cada um tem uma função mais específica, um tem mais antioxidante, outro tem mais a capacidade anti-inflamatória, né? Então, cada um vai fazendo para montar aquele murinho de defesa para essas doenças, como o câncer de mama. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitae Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitae 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitae 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7 em 1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, ó, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. O Val, na espiritualidade, o conceito de nutrição para o corpo e alma, ele conecta, né, a alimentação ao bem-estar físico e espiritual. Com certeza, Joyce. Por isso que é extremamente importante esse processo de consciência passar por uma coisa muito importante chamada meditação. Muita gente não entende o que é essa palavra, né? Meditar, ditar a mim mesmo, ditar para mim quais são as coisas boas, quais são as coisas legais que eu tenho que fazer para mim, para eu conseguir esse equilíbrio entre alimentação, cuidados mentais, porque também tem isso. Não adianta a gente só ter uma alimentação maravilhosa, mas ficar num videogame de matar pessoas a tarde inteira, a noite inteira. Ou então ficar só assistindo porcaria, tem coisa muito melhor. A Força do Agro é um exemplo disso, coisa muito melhor que você pode assistir e que vai trazer o quê? Um benefício para a sua vida. Então, como a gente falou, a própria Joyce disse um pouquinho atrás, é um combo, você tem que cuidar disso tudo para você poder conseguir essa famosa integração entre corpo, mente e espírito. E claro, as atividades físicas aí na prevenção do câncer e o fortalecimento emocional, fundamental. A atividade física é maravilhosa, né? Tanto na prevenção, né, do câncer de mama e de outras doenças que a gente tem. E a atividade física, ela melhora muito a autoestima, né? Melhora muito a autoconfiança, empodera, faz com que a gente perca peso e essa gordura, diminui a resistência à insulina, que tem uma importância muito grande no crescimento desse tumor, né? Então, o exercício físico é fundamental, realmente, tanto na prevenção como no tratamento, porque uma pessoa que faz aquele exercício depois
fica cheia de endorfinas, de serotoninas, então fica com a sensação de bem-estar, de que eu vou vencer, então diminui o cortisol, né, que é o nosso hormônio do estresse, que atrapalha nessa questão imunológica de defesa. A gente vive num corre-corre vendo muita coisa na TV, né, programas vendo na internet coisas que acabam estressando muito a gente, aumenta o cortisol. Então, quando a gente faz exercício, a gente se sente maravilhoso, né? Para o tratamento, para o retorno ao tratamento, é muito importante essa manutenção dos exercícios físicos. Por exemplo, eu estava treinando sábado e o meu treinador me propôs uma quantidade de exercícios, né? Eu digo, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, né? E consegui, que bom, e estou empoderada até agora, desde sábado, né? Então, essa sensação, é como você falou, Val, essa sensação de felicidade, de bem-estar, essa espiritualidade que a gente acaba também adquirindo, né? Que vem de fora, isso é muito importante para a nossa saúde como um todo. Isso é autocuidado, ditar a mim mesmo o que me faz bem. Ninguém vai fazer por você, ou você faz por você, ou já era. O Feng Shui, que é uma prática chinesa milenar aí, a importância dela para o bem-estar, para a saúde. É incrível isso, Joyce, porque é um conhecimento muito antigo que os chineses já perceberam e que, de uma certa forma, isso daí se popularizou desde o final do século passado, década de 80, 90. Por quê? Nós temos muitos cuidados com a gente, com o nosso corpo, com a nossa mente, a gente toma uma série de cuidados. Mas, às vezes, a gente percebe que a razão disso tudo é o lugar onde a gente está, o ambiente onde a gente está, seja pela localização, seja por energias. Eu lembro muito, teve uma época da vida que eu tive um escritório numa região da Paulista, que um amigo meu que era ligado nessas coisas de vibrações, de energia, ele dizia assim, você tem que sair daqui, senão isso vai te matar. Por quê? Porque era um lugar de intensa atividade eletromagnética. Então imagina a quantidade de energias, de radiação que ficava passando por mim todo dia, o tempo todo. Então, o Feng Shui, que os chineses inventaram e desenvolveram há milênios atrás, serve exatamente para isso, para você ver que lugar da sua casa é mais adequado para você dormir, para você descansar, para você se divertir. Não é preciso mudar de casa, não. Às vezes é só você dispor os objetos, os móveis de uma outra maneira e às vezes pintar também as paredes de sua casa. Isso já vai trazer bem-estar, alegria e uma melhor qualidade de vida. É algo que a gente mesmo sente, né? Se sente mais à vontade em algum canto, em algum espaço. Por isso que às vezes você coloca uma planta, aliás, as plantas são ótimas para isso. Você põe uma planta e de repente você diz assim, gente, eu coloquei isso aqui da semana passada, olha, já morreu. Por quê? A energia dali não é legal. Então, evite ficar naquele lugar. Ou então, quando você encontra alguém e a pessoa vem e te abraça e você fala assim, ai, como eu estou me sentindo estranho. Por quê? Porque aquela pessoa, sem querer, não é por maldade não, sem querer, transmitiu uma série de vibrações pesadas. Então, é um combo novamente. Você tem que cuidar de você, mas ficar muito atento por onde você anda. A planta é uma boa dica. Se não faz bem para a planta, para você também não vai fazer. Ô, doutora, o chá verde, abacate, azeite de oliva também são aí alimentos que ajudam na prevenção? Sim, porque o chá verde tem muito antioxidante, né? O abacate, ele é anti-inflamatório, tem uma gordura boa, né? Então, melhora muito a imunidade das pessoas. E o azeite, como um todo, bem difundido aí na dieta mediterrânea, né? Ele tem uma gordura boa também que melhora essa imunidade. Então, a alimentação saudável. Eu acho que só falando dessa questão do autocuidado que você falou aí, só para acrescentar, quando as pacientes chegam até mim, né, no consultório, e elas falam, ai, doutora, vai ter que fazer esse exame, né? E eu penso assim, é o momento em que você está tirando para você. Ele é desconfortável, mas a gente tira momento para o trabalho, para os filhos, para o esposo, para a família, né? A gente dá tempo para todo mundo. Então, aquele momento, apesar de não ser talvez tão agradável, mas eu acho que a gente tem que olhar de uma outra forma, né? Um momento que a gente está se priorizando, que a gente está cuidando e está dando aquele momento para a gente. Eu acho de extrema importância frisar isso, né? Não é mais um exame que eu tenho que fazer. A gente corre tanto, né, Valder? Não, e é legal isso, porque ela diz assim,
falar mesmo para paciente, agora é o seu momento. E ele tem que ser o melhor momento para você. Isso é muito legal, muito legal. A gente corre por loucura, né, Joyce? Porque se a gente for pensar, não tem necessidade de nada disso. Tudo isso é fruto de ansiedade e também dessas comidas ultraprocessadas que a gente consome e que acabam criando todo um revertério dentro de cada um de nós. Então, olha, se você puder, faça uma alimentação consciente, uma alimentação mais controlada. Eu sei que o salgadinho é uma delícia, mas olha, tenha coragem, transforme sua vida. Eu acho que outra coisa é isso tem que vir desde pequeno, né? E às vezes, quem é que leva a comida para dentro de casa? Não é o filho, né? É a gente. Então, a gente implementar esses hábitos saudáveis desde pequenininho para proteger o nosso filho lá na frente, a nossa filha, de uma doença mais grave. Não é só adotar, mas praticar hábitos saudáveis. Exatamente. A gente adota e não pratica. Exatamente. Fala, ai, que lindo, que incrível, né? Adquirir hábitos, né? Aí não como fruta, então aí pelo menos uma vez no dia eu vou começar a comer uma fruta, né? Não, enchi minha cesta de frutas e verduras, vou agora só comer só... Não, começa aos poucos, é o hábito de colocar coisas mais saudáveis na alimentação, um pouquinho mais de verdura, um pouquinho mais de legume, tirar aquele condimento, né? Aquele bloquinho, um quadradinho que a gente coloca nos alimentos e fazer coisas mais saudáveis. Tem muita coisa gostosa aí e que faz bem pra gente. Uma coisa de cada vez. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Muito obrigada. Prazer estar aqui e estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas e entrar em contato. Muito obrigada, Val. É sempre gostoso, né, Joyce, quando a gente faz um programa agradável, uma conversa gostosa e informações de qualidade úteis para a sua vida. Então, olha, semana que vem é o nosso compromisso. Estou esperando vocês. E essa é a Força do Agro. Um excelente final de semana para você. Até segunda-feira.